Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar um assunto chamado phrasal verbs. Vamos lá? Os verbos frasais, que são chamados de phrasal verbs, são formados por um verbo e uma partícula. Que partícula é essa? Ela pode ser advérbios ou preposições. Além disso, eles possuem um sentido que leva em consideração a sua unidade como um todo, isto é, o verbo mais a preposição ou verbo mais o advérbio. Por isso é importante estar atento ao modo de uso e à classificação dos verbos frasais. Abordaremos esses dois aspectos mais detalhadamente a seguir. O que a gente consegue aqui então compreender? Que o phrasal verbs ele tem que ser analisado como um todo, como um conjunto, ok? E não separadamente, certo? Aqui nós temos a lista dos principais phrasal verbs, no qual a gente vai encontrar aqui os mais comuns, né? Lembrando, gente, que os phrasal verbs a gente vai precisar ver de acordo com o contexto, ok? Então, por exemplo, um phrasal verbs, fall for é apaixonar-se. Então, eu tenho um exemplo ali. Clarice falls for her best friend. Então, a Clarice apaixonou-se por seu melhor amigo. Observe que o fell for, né, que é o phrasal verb, tem a tradução de apaixonar-se, ok? Como um todo. Beleza? Find out é o quê? Descobrir. Então, nós temos they found out she's missing classes. Então, eles descobriram que ela está faltando às aulas. Get away é o escapar. The thief didn't get away from the police. Então, um ladrão ele não conseguiu escapar da polícia. Olha o phrasal verbs, get away. Temos o give back, que é o devolver. He gave me back my wallet. Ele me devolveu a carteira. Temos outros. Give up, esse é bem comum, é o desistir. Don't give up on your dreams. Não desista dos seus sonhos. Keep on, né? Continuar. Keep on doing your homework. Continue fazendo sua tarefa. Look up é o procurar. Try to look up this word in the dictionary. Então, tente procurar esta palavra no dicionário. Make up for, vai compensar. I promise I'll make up for you next month. Então, eu prometo que irei te compensar no próximo mês. E o put off é o adiar. Put off your New Year's resolutions. Temos aqui uma sentença que diz: pare de adiar suas resoluções do ano novo. Temos o rule out, que é o excluir. They decided to rule me out of the team. Eles decidiram me excluir do time. Temos o stand up, é o levantar-se, bem comum. Stand up and read it. Levante-se e leia-o. Take back é o retirar. Take back what you said to my brother. Então, retire o que você disse para o meu irmão. Take over, assumir, controlar. It's time to take over the chief's place. Está na hora de assumir o lugar do chefe. Turn off, bem comum, desligar. Please turn off the lights. Por favor, desligue as luzes. Ou turn on, também bem comum, que é o ligar. Please turn on the TV. Por favor, ligue a TV. Wake up é o acordar, muito comum. He isn't able to wake up early. Ele não é capaz de acordar cedo, ok, pessoal? Como a gente usa, então, os phrasal verbs? Para aprender como usar corretamente os phrasal verbs, é importante ter em mente que eles funcionam como uma unidade. Por exemplo, o verbo get é uma palavra polissêmica. Por quê? Porque ela tem vários sentidos, né? Vários significados.
Então, na língua inglesa, eles podem significar receber, obter, trazer, comprar e etc. Só que a gente vai observar que quando ele vem acompanhado de outras partículas, ele muda o sentido. Então, que partículas podem ser? O across, o along, by, away, at, entre outras. Vamos ver? Olha ali, o Gary, ok, que tá aqui, e temos aqui as preposições que a gente poderia estar utilizando. Os diferentes sentidos dos verbos frasais, segundo as partículas que acompanham o verbo. Assim, surgem as primeiras dúvidas. Como devemos usar cada partícula? Qual é o significado de get em cada uma delas? Para responder essas questões, peguemos um exemplo. Get something across. Este verbo frasal pode ser traduzido como comunicar, fazer entender ou transmitir. Se tentarmos traduzir o verbo separado de sua partícula, é bem provável que tenhamos uma tradução errônea. Observe a seguinte frase: The message isn't getting across. A tradução do verbo e da partícula separadamente. A mensagem ela não vai receber o quê? A ação, né? Ela não vai receber um sentido correto. Então, nós temos a tradução da unidade como um todo, que a mensagem ela não está sendo transmitida, ou seja, ela não está sendo entendida se a gente for fazer essa tradução. A mensagem não está conseguindo em frente, tipo, como assim? Então, a gente vê que a mensagem ela não fica compreendida, ok? Nós não conseguimos receber a mensagem muito bem, temos que traduzir como um todo. Então, por isso, a gente tem que traduzir o phrasal verb segundo a parte que os compõe, né? Então, ele tem o quê? Um sentido idiomático da língua inglesa. Consequentemente, é necessário utilizar algumas estratégias para aprender quando e como usar os verbos frasais de maneira o quê? Eficiente. Vamos ver aqui algumas dicas úteis para aprender os phrasal verbs. Aqui nós temos os helpful types, né? Que são aí os tipozinhos aí de dicas, né? Que vão nos ajudar. Primeiro, neste caso, para aprender o phrasal verbs, o que nós podemos? Recorrer ao dicionário para confirmar se o verbo seguido de uma preposição ou de um advérbio é realmente um verbo frasal. Caso isso aconteça, é interessante criar sua lista personalizada de verbos frasais, colocando a tradução deles na frente. E uma outra estratégia, além de traduzir, é o quê? Escrever frases e criar os seus sentidos, os seus exemplos, poderíamos dizer assim, né? Porque vai tornar a aprendizagem uma maneira mais compreensiva, mais dinâmica, quando a gente consegue ver isso na prática. Quais são as classificações dos phrasal verbs? Quanto à classificação, a gente pode separar os verbos frasais em verbos transitivos e intransitivos, levando em consideração que são separáveis ou inseparáveis. Os verbos intransitivos não são seguidos por um objeto, mas podem ter um complemento. Por exemplo, the plane took off. O avião decolou. Não preciso de um complemento, dizer da onde ele decolou. Mas eu poderia dizer the plane took off early, que o avião ele decolou cedo. Jane and her family eat out every weekend. A Jane e a família dela, ela come o quê? Fora todos os finais de semana. Então, eles são o quê? Inseparáveis, porque não podemos colocar nada entre o verbo e o advérbio ou a preposição. Então, dessa forma, se o verbo frasal tem um complemento do exemplo 2 e 3, né? Que a gente pode ver aqui que tem um complemento do weekend e aqui que ele levantou cedo, ou melhor, que decolou cedo, a gente vem dizer o quê? Que ele vem logo após o verbo frasal. Ó, o took off, já entrou aqui o complemento. Aqui, né, nessa outra frase, nós temos o quê? O verbo. Aqui, ó, eat out, temos aqui, né, o verbo frasal. E ali, ó, o complemento, poderíamos dizer assim, beleza? Enquanto os verbos transitivos, eles são acompanhados por um objeto para ter o sentido completo. Então, observe que esse prefixo in, ele está negando, então ele não precisa de um complemento. O transitivo, ele precisa do complemento. Então, eles são separáveis.
se for possível colocar o objeto entre o verbo e a preposição ou o advérbio. Então, quando não é possível colocar o objeto direto entre o verbo e a preposição ou o advérbio, são chamados verbos frasais transitivos inseparáveis. Vamos observar nos exemplos? She gave her books away. Ela deu os seus livros. Observem aqui que eu tenho o quê? O sujeito, temos o verbo e temos o quê? O complemento, ok? Da frase. Olha a outra frase. She gave away her books. Eu só estou invertendo a ordem. She gave them away. Ela os deu. Estou me referindo ao livro, ok? Carlos ran into me last Friday. Carlos topou correr comigo o quê? Na sexta passada. She took off her shoes. Ela retirou os seus sapatos. Olhem aqui o phrasal verb. Took away, run into. Ok? Então, nós temos o quê? Que no terceiro exemplo, temos tanto um objeto, né? Que é um pronome. Que no caso aqui a gente tem o them, né? Tá se referindo aí ao books. E ele deve ser sempre vir o quê? Entre o verbo e a preposição ou advérbio. O quinto exemplo traz o verbo frasal take off, que funciona tanto como intransitivo, porque significa decolar, quanto transitivo, porque significa retirar, mudando apenas esse sentido. Então, tudo vai depender de como está a minha frase, ok? Para eu saber se eu estou tratando de um verbo transitivo com, no caso, complemento ou intransitivo sem complemento. Pessoal, não existem regras gramaticais para explicar quando um verbo frasal é transitivo ou não. Então, a dica que nós damos aqui é o quê? É que você tem que fixar. Você precisa estar sempre treinando esse assunto para que você possa ver se aquele verbo ele é capaz de ter um complemento ou não. Então, a gente cria uma lista personalizada, né, que é indispensável para uma aprendizagem sobre esse tema, que é o phrasal verbs, ok? Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final do nosso vídeo. Aqui deixando nossa frasezinha. Don't forget to smile. Não esqueçam de sorrir. E vamos aos nossos exercícios. Um grande abraço para vocês. Deixe o seu like. Bye, bye!